Fala, fala galera, olha só. Estamos aqui para resolver mais uma questão de física, tá? Da prova do vestibular do Enem de 2019, beleza? Do ano passado. Temos aqui, mais uma vez, a presença da nossa eletrodinâmica, tá? O Enem adora questões de eletrotinâmica. É um caso de amor. É como eu e você. Um caso de amor. Mentira, tô brincando. Olha só. O Enem adora questões de eletrodinâmica. Então, nos seus estudos, eu acho que vale a pena você dar um enfoque maior também nessa temática aí, tá? Física 3, eletrodinâmica. Circuitos elétricos sempre cai no Enem. Então, olha só, uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Então, esse é o esquema aqui que nós temos que estudar. Esse é o nosso circuito que nós vamos ter que analisar, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou dar um zoom aqui nesse circuito para a gente analisar ele com um pouco mais de calma. Então, olha só. Primeiramente, galera, eu tenho aqui um gerador, tá? Nos circuitos, esse símbolo aqui, esses dois traços, significa um gerador. É ele que vai fornecer tensão para o circuito, tá? E a tensão aqui eu chamo de U, beleza? U significa tensão elétrica. A tensão elétrica também pode ser chamada de DDP. DDP significa diferença de potencial elétrico, tá? E a tensão elétrica fornecida por esse gerador é de 120 volts, tá? Esse V maiúsculo significa volts, tá? Volts é a unidade de tensão elétrica no sistema internacional de unidades, tá? E aí, olha só, Lucas, por que os dois traços estão de tamanhos diferentes? Porque eles vão representar polos diferentes desse gerador, tá? O traço maior, pessoal, sempre indica o polo positivo, tá? Sempre indica o polo onde nós temos o maior potencial elétrico, tá? Então, o potencial elétrico desse polo é maior do que esse daqui, tá? Esse traço maior indica o polo positivo com maior potencial elétrico e o traço menor indica o polo negativo com menor potencial elétrico, de tal forma que entre esses dois polos eu vou ter uma DDP, uma diferença de potencial elétrico, beleza? Galera, aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms, tá? O problema fala que um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. Então, essa resistência aqui eu chamei de RF, tá? RF é a resistência do fio, que vale 10 ohms. Esse símbolo aqui é o símbolo de ohm. Ohm é a unidade de resistência no Sistema Internacional de Unidades, beleza? E aqui, pessoal, eu tenho a nossa televisão. A televisão possui uma resistência de 50 ohms. Eu chamei de RTV, resistência elétrica da televisão, tá? Galera, aqui no meio eu tenho ligadas em paralelo com a televisão lâmpadas, tá? E essas lâmpadas podem ou não ser ligadas, beleza? Então, aqui eu tenho uma lâmpada de 200 ohms, tá? Todas as lâmpadas desse circuito possuem uma resistência igual a 200 ohms. O problema fala isso, tá? E galera, esse símbolo aqui significam chaves, tá? Que significam na sua casa os interruptores. Então, quando você liga a luz, essa chave fecha, tá? Essa chave fecha e você tem ali a passagem de corrente, tá? De corrente elétrica. Quando você desliga a luz, essa chave abre. E se essa chave abre, você interrompe a passagem de corrente elétrica e você não consegue mais ligar a luz. Então, aqui
inicialmente eu tenho todas as chaves abertas. Isso significa que todas as lâmpadas estão desligadas, beleza? E olha só, pessoal, o que significa, qual é a consequência daqui seu polo, desse daqui seu polo positivo e esse aqui seu polo negativo? A consequência está justamente no sentido da corrente elétrica, tá? Então, aqui, como que nós pensamos o sentido da corrente elétrica? A corrente elétrica sempre sai do polo de maior potencial elétrico e volta para o polo de menor potencial elétrico. Então aqui eu vou ter uma corrente nesse sentido. A corrente sai do polo de maior potencial elétrico, aí ela sai e vai percorrer todo o circuito elétrico, tá? E ela vai retornar para o polo de menor potencial elétrico, beleza? Percebam o seguinte, galera. Inicialmente, nós temos um circuito em série simples, onde eu tenho aqui uma resistência de 10 ohms, que é a resistência do fio, sendo ligada em série com a resistência da televisão, tá? Sendo ligada em série com a TV, cuja resistência é de 50 ohms, tá? E aí, olha só, em um circuito em série, eu tenho a mesma corrente em qualquer ponto do circuito, tá? Então, aqui eu vou ter uma corrente que eu chamei de I, aqui eu tenho uma corrente I, essa corrente vai passar pela resistência do fio, vai continuar sendo I, aqui também o mesmo valor I, aqui também até o final, tá? Então, em um circuito simples em série, eu tenho o mesmo valor de corrente em todos os pontos do circuito. Então, eu vou ter a mesma corrente percorrendo aqui a resistência do fio, a resistência da TV e voltando para o gerador, tá? Então, olha só, vamos encontrar o valor dessa resistência total, tá? Então, eu tenho aqui um gerador de 120 volts, né? Um gerador que fornece uma tensão U de 120 volts, eu tenho uma resistência do fio de 10 ohms sendo colocada com uma resistência da TV de 50 ohms em série, então eu consigo calcular aqui o valor dessa corrente, tá? Então, olha só, pela primeira lei de Ohm, galera, primeira lei de Ohm, é muito importante vocês saberem, vocês terem o conhecimento da primeira lei de Ohm para estudar circuitos elétricos, tá? Então, o que a primeira lei de Ohm vai nos dizer? Que a tensão elétrica de um circuito, né, a DDP, pode ser calculada através do produto da resistência vezes a corrente, tá? Então eu tenho aqui que a tensão é diretamente proporcional à resistência e é diretamente proporcional à corrente, tá? Como eu quero encontrar o valor da corrente, então eu vou isolar o I. Eu vou pegar a resistência, colocar para o lado esquerdo da equação, dividindo. Então a corrente é a razão entre a tensão dividida pela resistência, tá? Galera, como eu estou lidando aqui com um circuito em série, né, sendo colocado aqui 2 resistores, eu preciso pensar naquilo que nós vamos chamar de resistência equivalente, tá? Porque vai ser como se fosse a nossa resistência total do circuito, tá? Então, olha só, a corrente total do circuito vai ser dada pela razão da tensão total dividida pela resistência equivalente, que é a resistência total. Vou repetir. A corrente total do circuito é igual à razão da tensão total dividida pela resistência total, tá? A resistência total nós vamos chamar de resistência equivalente. Como que nós calculamos a resistência equivalente em um circuito em série? Pessoal, a resistência equivalente em um circuito em série é calculada pela soma das resistências individuais. Então, olha só, aqui eu tenho um circuito em série onde 2 resistores estão ligados em série. Então, a resistência equivalente é a soma das resistências, tá? Então, a corrente total vai ser igual à tensão total
dividida pela soma da resistência do fio mais a resistência da TV, tá? Essa é a nossa resistência equivalente desse circuito em série simples, beleza? Qual é a tensão total fornecida pelo gerador? 120 volts. Qual é a resistência do fio? 10 ohms. Qual é a resistência da TV? 50 ohms. Então, isso aqui é 120 dividido por 60, e 120 dividido por 60 me dá 2 amperes. 2 amperes, tá? Aqui, esse A maiúsculo é a unidade de corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidade, tá? Então, a corrente total do circuito é de 2 amperes. Então, eu vou ter 2 amperes aqui passando por todo o circuito, beleza? Tá? E aí, vamos continuar ignorando essas lâmpadas. É como se essas lâmpadas não existissem, beleza? Galera, eu sei que em um circuito em série, e vocês precisam saber disso também, em um circuito em série eu vou ter queda de tensão nos resistores, tá? Então, aqui eu vou ter uma queda de tensão e aqui eu vou ter outra queda de tensão, tá? E essa queda de tensão é proporcional à resistência, tá? Então, olha só, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm em cada resistor, nesse resistor e nesse aqui. Então, olha só, eu sei que pela primeira lei de Ohm, a tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente, tá? Ou seja, a tensão no fio, a queda de potencial aqui no fio, vai ser igual à resistência do fio vezes a corrente total do circuito, tá? Qual é a resistência do fio? 10 ohms. Qual é a corrente total do circuito? 2 amperes. Então, a queda de potencial aqui nessa resistência é de 20 volts, tá? Então, aqui eu vou ter uma tensão de 20 volts, beleza? Vamos aplicar a primeira lei de Ohm aqui para a televisão, tá? A tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Então, a tensão na televisão, a queda de potencial na televisão vai ser igual à resistência da TV vezes a corrente total do circuito. Qual é a resistência da televisão? 50 ohms. Qual é a resistência total do circuito? 2 amperes. Então, a queda de potencial aqui na televisão vai ser de 100 volts, 50 vezes 2, tá? E isso fica um pouco claro pra gente. Por quê, galera? Olha só. Se eu tenho uma queda de potencial de 20 volts aqui na televisão eu tenho que ter uma queda de potencial de 100 volts. Por quê? Porque a soma das quedas de potenciais tem que ser igual à tensão total do circuito. Então, 100 mais 20 vai me dar 120, tá? Então, essa soma tem que ser 120 volts, beleza? Então, tá bom, galera. Nós sabemos que dessa maneira aqui, né, eu tenho uma corrente de 2 amperes, uma resistência de 10 ohms, uma resistência de 50 ohms, sendo ligada em série, e aqui uma DDP, né, uma queda de potencial de 20 volts e uma queda de potencial de 100 volts, tá? Galera, o problema fornece uma informação importantíssima, que é essa daqui. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Voltando lá no esquema, o que nós encontramos? Nós encontramos que aqui eu tenho uma queda de potencial de 100 volts, então a televisão funciona. Aqui a televisão funciona. Por quê? A televisão funciona entre 90 e 130. E aqui eu tenho 100. Se eu tenho 100, a televisão vai funcionar, tá? Então, qual é a estratégia que eu vou utilizar aqui, galera? O que eu vou fazer? Eu vou fornecer o menor valor de tensão possível para a televisão para que eu possa ligar o maior número de lâmpadas possível. Qual é o menor valor de tensão possível que eu posso fornecer para a televisão? 90 volts, tá? 90 volts. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher fornecer 90 volts para a TV. Ora, se eu forneço 90 volts para a televisão,
aqui eu vou ter que ter 30 e não mais 20, tá? Por quê? Porque essa soma tem que dar 120, galera. Antes aqui era 100 e aqui era 20. Se eu faço com que aqui seja 90 volts, aqui vai ser 30 volts, tá? Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Se eu faço essa mudança, eu vou ter uma nova corrente sendo fornecida para o circuito, tá? Então, olha o que eu vou pensar aqui. Eu vou pensar em calcular a corrente elétrica, a nossa nova corrente elétrica fornecida para o circuito. O que eu sei? Eu sei que a tensão é o produto da resistência vezes a corrente elétrica. Então, como eu quero calcular a corrente elétrica que vai passar aqui, então eu isolo o I. O I isolado, eu pego a resistência, coloco para o lado esquerdo da equação. Então, a corrente elétrica que vai passar no fio vai ser a tensão do fio, né? A diferença de potencial do fio dividida pela resistência do próprio fio, tá? Então, essa corrente vai ser igual a 30 sobre 10, né? Porque a queda de potencial aqui no fio vai ser 30 e a resistência é 10, então 30 sobre 10 me dá 3 amperes, tá? Então eu vou ter aqui uma corrente, entre aspas, uma espécie nesse novo circuito que nós temos, né? Mudando essas quedas potenciais, eu tenho um novo valor para a corrente de 3 amperes, tá? Galera, agora olha só, eu tenho aqui uma corrente de 3 amperes e uma tensão de 120 volts. E eu continuo pensando nesse circuito em série simples. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a resistência equivalente desse novo circuito em série simples. Então, olha só, eu vou calcular a nova resistência equivalente pensando no novo valor da corrente, né, e continuando com essa tensão de 120. Então, olha só, o que eu sei? Eu sei que, pela primeira lei de Ohm, a tensão é o produto da resistência vezes a corrente, tá? Então, a tensão total vai ser igual à resistência total do circuito vezes a corrente total. A resistência total é o que nós chamamos de resistência equivalente, tá? Como eu quero encontrar a resistência equivalente desse circuito, então eu vou isolar a resistência equivalente, eu vou pegar o I, colocar para o lado esquerdo da equação dividindo, então a resistência equivalente vai ser igual ao produto da tensão dividido pela corrente total, tá? Então a resistência equivalente desse novo circuito vai ser igual à tensão total, que é de 120 volts, dividida pela corrente total, que é de 3 amperes. Então aqui, 120 dividido por 3 dá 40 ohms. Então olha só, galera, outra parte importante da resolução desse problema. Com uma corrente de 3 amperes, né, e uma tensão de 120 volts, esse circuito em série simples, com a resistência do fio e a resistência da televisão, possui uma resistência equivalente de 40 ohms, tá? E olha só o que eu vou pensar, galera. Eu vou pensar no seguinte: a resistência total desse circuito é 40 ohms, a resistência equivalente. Sendo que aqui eu já tenho 10 ohms, tá? Aqui eu já tenho 10 ohms. Então, olha o que eu vou pensar. Eu vou pensar no seguinte: daqui para a direita, olha só, não se percam, prestem atenção. Daqui para a direita, eu tenho o direito de criar uma resistência equivalente de 30 ohms, tá? Por quê? Porque a resistência equivalente total do circuito é de 40 ohms. Aqui eu já tenho 10. Então, daqui para cá, eu posso ter 30. Beleza? Então, eu posso criar um circuito em paralelo daqui para a direita, de tal forma que a resistência equivalente desse circuito em paralelo tem que ser 30 ohms. Tá? Então, olha só o que eu vou pensar. Eu vou calcular a resistência equivalente daqui para a direita. Tá? Então, olha só. Como que nós calculamos a resistência equivalente de um circuito em paralelo? Galera, 1 sobre REC
o inverso da resistência equivalente no circuito em paralelo tem que ser igual à soma dos inversos das resistências individuais. Então, olha só, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência da TV, né? Mais 1 sobre a resistência da lâmpada. O RL significa resistência da lâmpada, tá? Então, repetindo, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso, né, a soma dos inversos das resistências individuais, beleza? Então, nunca se esqueçam como que a gente calcula a resistência equivalente no circuito em série e no circuito em paralelo. São formas diferentes, são maneiras diferentes, tá? Só que olha só, eu sei que essa resistência equivalente tem que ser 30, né? Na verdade, pode ser no máximo 30, tá? Porque aqui eu já tenho 40, né? Eu posso ter 40 no circuito todo, aqui eu já tenho 10, então daqui para a direita eu posso ter 30 no máximo, tá? Eu sei que a resistência da TV é de 50 ohms, e eu sei que a resistência da lâmpada é de 200 ohms, tá? Aqui, colocando dessa forma, eu só estou ligando uma lâmpada, tá? Só estou ligando uma lâmpada. Porém, eu posso ligar N lâmpadas, tá? N lâmpadas. Onde N é um número que vai corresponder à quantidade de lâmpadas que eu posso ligar em paralelo daqui para a direita, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa razão aqui e multiplicar por N, tá? Onde N é o número de lâmpadas, beleza? Então, olha só, quando eu substituo os valores, olha com o que eu fico. 1 sobre 30. 30 é a resistência equivalente que eu posso ter daqui para a direita, tá? 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 50. 50 é a resistência da TV. Mais 1 sobre 200. 200 é a resistência de uma lâmpada, tá? Vezes N, onde N é o número de lâmpadas, tá ok? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 1 sobre 50, colocar para o lado esquerdo da equação. Então vai ficar 1 sobre 30 menos 1 sobre 50. Isso é igual a N sobre 200, tá? Que é esse produto aqui. 1 sobre 30 menos 1 sobre 50, nós temos um MMC aqui de 150, então em cima vai ficar 5 menos 3, dividido por 150, né? Essa subtração de fração aqui, tá? 5 menos 3 dividido por 150, e isso vai ser igual a N sobre 200, tá? Ou seja, 2 sobre 150, né? Vai ser igual a N sobre 200. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar esses dois denominadores por 50. Quando eu dividir aqui por 50 e aqui por 50, eu vou ter 2 terços, né? 150 dividido por 50 dá 3, e 200 dividido por 50 dá 4. Então, 2 terços é igual a N sobre 4. Aqui eu vou multiplicar de cruzado, né? Vou multiplicar cruzado. 3N é igual a 8, né? Como eu quero descobrir o valor de N, como eu quero descobrir esse número de lâmpadas, então eu isolo N, então eu pego 3 e jogo para o lado direito da equação dividindo, então N é igual a 8 terços, N vai ser uma dízima periódica, tá? N é o número de lâmpadas, então N é igual a 2,666 lâmpadas, tá? Então, galera, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que esse valor do número de lâmpadas é igual a uma dízima periódica, tá? É um número, digamos aí, um número quebrado, um número com vírgula. Nós não temos como ligar 2,666 lâmpadas, tá? Esse N precisa ser um número natural, precisa ser um número inteiro positivo, tá? Então, olha só, o que eu pensei aqui? Se eu ligar... Pensa no número inteiro positivo maior do que 2,6, o próximo, né, no caso. Então, seria o 3. Só que, olha só, se eu ligar 3 lâmpadas, tá? Se eu ligar 3 lâmpadas, eu diminuo a tensão na televisão, tá? Então, com esse valor mínimo de tensão vai ser 90 volts, na verdade, pode ser 90 volts, se eu ligo 3 lâmpadas, eu diminuo, e aí a televisão não liga. Tá? Então eu não posso ligar 3 lâmpadas. Então eu tenho que pensar no número inteiro positivo
menor do que 2,6, né? O mais próximo de 2,666. E esse número positivo vai ser 2, tá? Esse N que vai corresponder, que corresponde ao número de lâmpadas, tem o valor 2. Então, só é possível ligar no máximo 2 lâmpadas, tá? Se eu ligar 2 lâmpadas em paralelo, ou seja, se eu fechar essa chave e se eu fechar essa chave, a televisão continua funcionando, tá? Se eu ligar 2 lâmpadas em paralelo com essa TV, eu continuo fornecendo 90 volts aqui, né? A tensão mínima, e a televisão continua funcionando. Agora, se eu ligar 3 chaves, se eu ligar 3 lâmpadas, a televisão para de funcionar, porque aqui a televisão para de receber uma tensão de 90 volts. Tá? Então, esse número máximo de lâmpadas, esse nosso N, que vai corresponder ao número de lâmpadas, o seu número máximo vai ser de 2 lâmpadas, e aí vai nos dar como resposta a letra B de Brasil. Tá? Então, galera, fica aí essa resolução para vocês. Tá? Mais uma vez, eletrodinâmica caindo. Mais uma vez, a eletrodinâmica caindo aí na prova do Enem. Tá? O Enem adora colocar questões de eletrodinâmica, de física 3, adora colocar circuitos elétricos, é um caso de amor. Tá? Então, vale a pena vocês estudarem com um pouco mais de dedicação, um pouco mais de carinho e um pouco mais de atenção esse tema aí para fazer essa prova. Tá? Então, fica aí essa resolução. Eu espero realmente ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema. Eu espero ter ajudado vocês a ter entendido um pouco sobre a primeira lei de Ohm e como nós analisamos circuitos em série e em paralelo. Tá? Espero ter te ajudado aí bastante. Se você acha que esse vídeo pode... Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, você compartilha esses vídeos, né, esse vídeo aqui na rede social de vocês, tá? Pra galera que tá me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist de todas as questões de física do Enem de 2019 resolvidas, para que vocês também possam ter acesso às outras resoluções, tá? Galera, um forte abraço, a gente se vê na próxima e valeu! Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por ter me ouvido até aqui e muito obrigado pelo seu tempo, porque eu sei que é muito precioso. Valeu, até a próxima!